Bom dia, senhoras e senhores, respeitadíssimo público, bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Que bom saber contar aí com a sua presença, a sua participação. Bem-vindos à Escola de Direito. Vamos que vamos agora entreter, somar, multiplicar e acrescentar. Vamos que vamos, nobres senhores. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, novidades, debates, assuntos pertinentes ligados ao seu direito. Todo esse arcabouço jurídico. Vamos que vamos agora dar as mãos e seguir agora em fila e ritmo. Não se esqueça, te convido agora, levanta na poltrona folgada, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos fazer amigo, vamos somar, multiplicar e acrescentar. A união faz a força, como também faz o que? A diferença. E nos leva ao completo bem-estar emocional, espiritual. Todos os nossos sentimentos, as nossas emoções ficam vibrantes quando estamos aqui unidos. Vamos que vamos, nobres senhores. Vamos, a nossa tarefa, a nossa missão, o nosso objetivo, o nosso lema agora é aprender. Vamos agora disseminar o conhecimento acerca do direito penal brasileiro. Talvez você ache as matérias aqui tratada um pouco maçante, mas estamos aqui à disposição, aberto à sua dúvida, à sua complementariedade. Mete um comentário logo abaixo e vamos somar. Vamos agora entreter. Concursos de crimes. Você já ouviu falar em concurso? Concurso, você pensaria, será que seria o ingresso nos concursos públicos? Não, agora vamos falar de concursos de crime. Exatamente. Há casos em que um único agente pratica mais de um delito. A este fenômeno denomina-se concurso de crime. Esta pluralidade no plural de crimes que tem a regências pelo artigo 69, 70 e 71, que dispõe no 69 do concurso material, e no 70 sobre o concurso formal, e no 71 o crime continuado. Temos o concurso material, o concurso formal e o crime continuado. Estabelece cada um deles suas características e regras próprias, os quais servirão de norte ao julgador no momento em que deverá ser aplicado o que é a pena. Concurso material: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de pena de reclusão, de detenção, executa-se primeiro aquela. Concurso formal: quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou se iguais. Somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de um sexto até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Doravante, senhores, o artigo 71 vai nos falar do crime continuado. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas ou mais graves, se diversa, aumentada em qualquer caso de 1/6 a 2/3.
Veja também o quadro a seguir, que propõe uma compreensão esquemática sobre as espécies de concursos de crimes. Entretanto, Senhor, percebemos que, analisado a espécie do concurso material do crime continuado, possui um ponto em comum, ou seja, ambos exigem a prática de mais de uma ação, tanto o concurso material como o crime continuado, ou omissão no caso concreto. Por exemplo, Lúcio atira em Márcia para matar. Esta morte em seguida esfaqueia a cara e lesiona. Nessa hipótese, existe mais de uma ação, ou seja, mais de uma conduta. Entretanto, o concurso material de crimes, no 69, nessa espécie de concursos de crimes, existem alguns requisitos a serem preenchidos. São eles: a prática de mais de uma ação ou omissão, ou seja, a pluralidades, o plural de condutas, a prática de 2 ou mais crimes, ou seja, pluralidades de resultados. Identificado o concurso de crimes no caso concreto, esse terá como consequência o que? A aplicação das penas através do cúmulo material, ou seja, haverá soma das penas privativas de liberdade. No concurso formal de crime, existe o que? Uma particularidade no concurso formal de crimes, qual seja a existência de uma só ação ou omissão no caso concreto. No concurso formal de crimes, o agente, mediante uma única ação ou omissão, pratica mais de um crime. É o caso do agente que, com um único disparo, consegue atingir 2 pessoas, fazendo com que ambas venham a óbito. Ou quando alguém joga uma única bomba em uma casa e as 5 pessoas que nela moram vêm a óbito em razão da explosão provocada. O artigo 70 está dividido em partes, dispondo sobre o concurso formal de crimes da seguinte maneira. Entretanto, senhor, temos o cúmulo material benéfico quando a exasperação prejudica o réu. Temos aí a regra de exasperação, uma só pena, aumentada de 1/6 até a metade. Seria o concurso formal, eu diria, perfeito. E temos o agente tem o dolo em um resultado e culpa nos demais. O agente tem culpa em todos os resultados. Vejamos, senhor, o concurso formal imperfeito, o cúmulo morte material, ou seja, as penas são somadas. A conduta é dolosa e o agente tem desígnios autônomos. Vejamos agora o concurso formal perfeito, a primeira parte do artigo 70, e o concurso formal imperfeito do artigo 70, da segunda parte do artigo 70. A primeira parte do referido artigo também é chamada de concurso formal próprio, enquanto a segunda parte do concurso formal impróprio. Exemplo: imagine que um funcionário de uma determinada empresa queira matar 5 diretores de uma empresa, e para isso coloca veneno na bebida a ser consumida por eles em uma reunião. Por conseguinte, os 5 diretores morrem ao mesmo tempo, conforme planejado por ele. Nesse exemplo, verifica-se que o resultado pretendido pelo funcionário, a morte dos 5 diretores, foi alcançado com uma única ação, o emprego do veneno. Como o funcionário possuía conduta dolosa e desígnios autônomos, ou seja, desejava a morte de cada diretor, será aplicada em sua pena a regra do cúmulo material, conforme a segunda parte do artigo 70, pois se trata de concurso formal imperfeito, matando os 5 diretores envenenados de uma única vez. Atenção, no cúmulo material, ao cúmulo material, ou seja, a soma das penas ou as penas dos diversos crimes praticados pelo agente serão somados, enquanto no concurso formal ocorre a chamada de regra de exasperação, que quer dizer que o juiz aplicará uma só pena, porém com aumento de 1/6 até metade. No crime continuado, aplica-se também a regra de exasperação, porém com aumento de 1/6 a 2/3.
No entanto, no concurso formal imperfeito, como no exemplo visto acima, também se aplica a regra do cúmulo material, ou seja, as penas serão somadas. Exemplo 2. Bernardo é inimigo de Caio, desejando matá-lo. Bernardo atira em Caio, mas devido à arma ser muito potente, outra pessoa é atingida. Ou seja, Bernardo matou Caio e outra pessoa que passava no local. Assim sendo, verifica-se que Bernardo agiu com dolo na morte de Caio e com culpa na morte da pessoa que passava no local. Ele não tinha a mentalidade, não tinha a capacidade de dolo para exercer influência sobre a outra pessoa, uma vez que não queria esse resultado. Portanto, Bernardo, com uma única conduta, produziu dois resultados: um homicídio doloso e um homicídio culposo. Nesse exemplo, por se tratar de concurso formal perfeito, Bernardo receberá uma única pena, porém exasperada. Exemplo: por motivo torpe, Carlos atira em Davi, mas devido à arma ser muito potente, outra pessoa atingida, sofrendo, portanto, uma lesão corporal. Assim, Carlos responderá pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, o qual foi a título doloso, e por lesão corporal culposa. Suponha que Carlos tenha recebido a pena de 12 anos pelo homicídio qualificado. Se essa pena de 12 anos for aumentada de um sexto, conforme a parte do artigo 1º, do artigo 70, parágrafo 1º, o concurso formal perfeito, a pena ser aplicada será de 14 anos. Ou seja, esta exasperação prejudicará o réu. Esta hipótese de exasperação da pena, portanto, será pior do que a soma entre a pena mínima recebida pelo crime de homicídio qualificado, 12 anos, e a pena máxima prevista no crime de lesão corporal culposa, 1 ano, que resultará em 13 anos. O fenômeno da exasperação da pena é muito mais do que soma, porque foi instituído no Código Penal como a hipótese para beneficiar o réu. Entretanto, se ao invés de beneficiar a exasperação da pena prejudicar o réu, deverá ser aplicado a regra do cúmulo material, ou seja, as penas deverão ser somadas no caso concreto, o que é chamado de cúmulo material benéfico. No caso de crime continuado, é uma outra espécie de concursos de crimes, e assim como o concurso formal possui suas características, suas particularidades, conforme no artigo 71, por motivos de política criminal. Esse instituto foi criado com o objetivo de beneficiar o réu, assim na hipótese em que se demonstrar o que prejudicar o réu, deve ser descartado no caso concreto. Veja sobre o que dispõe, portanto, os itens 59 do Código Penal. O critério da teoria puramente objetiva não se revelou na prática maiores inconvenientes, a despeito das objeções formuladas pelos partidários da teoria subjetiva. O projeto optou pelo critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da criminalidade profissional organizada e violenta, cujas ações se repetem contra vítimas diferentes, em condições de tempo, lugar, modo de execução e circunstâncias, outras marcadas por evidentes semelhanças. Entende-lhe o conceito de crime continuado, importa em beneficiá-la, pois os delinquentes profissionais tornar-se-á possível de tratamento penal menos grave que o dispensado a criminosos ocasionais. Do texto, com a extinção do projeto da medida de segurança para o imputado, urge reforçar o sistema destinado. Entretanto, as penas que estariam sujeitas à imposição da medida de segurança de tentativa e que serão beneficiadas pela abolição da medida. A política criminal atua nesse passo em sentido inverso, a fim de evitar a libertação prematura de determinadas categorias de agentes dotados de acentuada periculosidade. Apesar de sua nomenclatura, crime continuado não é crime único, pois conforme o artigo 71 do Código Penal, tem-se uma pluralidade de crimes. Vejamos, senhores.
no crime continuado, no artigo 71. Após verificarmos essa leitura, observa que os requisitos do crime continuado serem crimes da mesma espécie, ou seja, o mesmo tipo penal, ter as mesmas condições de tempo médio de 30 dias entre um e outro crime, lugar, mesma região metropolitana e maneira de execução, mesmo modus operandi, e subsequentes são havidos como continuação do primeiro. Acontece muitos crimes continuados nos chamados de serial killer, aqueles que praticam crimes repetitivos em continuidade delitiva. Entretanto, na ausência de um desses requisitos, passa-se ter, por exemplo, a exclusão, o concurso material de crime, o qual está no 69, sendo a principal diferença a forma da aplicação da pena pelo crime continuado. Aplica-se a regra de exasperação, enquanto pelo concurso material, o concurso material a soma das penas. No crime continuado, a regra de exasperação será aplicada de 1/6 até 2/3, conforme o 71, ou até o triplo da pena, conforme disposto no parágrafo único. Um exemplo de crime continuado é o caso do funcionário que decide subtrair R$1.000 da loja onde trabalha e passa a subtrair do caixa R$50 por dia até chegar ao montante desejado. Em relação ao 71, o crime continuado, portanto, está disposto da seguinte forma: crime continuado. Entre os requisitos, temos crimes da mesma espécie, as mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução. Os subsequentes são continuação do primeiro. Temos aí, senhor, a regra da exasperação, no caput de 1/6 a 2/3. E no parágrafo único, até o triplo. Atenção, senhor, em caso de pena de multa, não se aplica o que? A regra da exasperação. Seja qual for a modalidade de concurso de crimes, as penas e multas serão somadas. É sobre o que dispõe no artigo 72. No concurso de crimes, as penas e multas são aplicadas distintas integralmente. Entretanto, vejamos também o que dispõe a súmula 243 do Supremo Tribunal de Justiça sobre a aplicação do benefício da suspensão do processo nos casos de concurso. Suspensão do processo. Entretanto, a súmula diz assim: o benefício da suspensão do processo não é aplicável em relação às infrações penais cometidas em concurso material, concurso formal ou continuidade delitiva, quando a pena mínima combinada, seja pelo somatório, seja pela incidência da majorante, ultrapassar o limite de 1 ano. Cabe destacar aqui que o benefício da suspensão do processo tem previsão no artigo 89 da Lei 9.099, Lei de Juizados Especiais. A suspensão do processo é cabível em crimes que tenham pena mínima igual ou inferior a 1 ano. Entretanto, se o agente, por exemplo, cometer 5 crimes de estelionatos, artigo 171, e na forma do 71 do Código Penal, ou seja, em continuidade delitiva, crime continuado, se for considerada a pena mínima de 1 ano do crime de estelionato, e ao ser feita a exasperação da pena, que é mais, eu diria, prejudicial do que se somasse, será ultrapassado o limite de 1 ano, e por consequência não será cabível a suspensão do processo. A súmula 723 do STF não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma da pena mínima da infração mais grave, com aumento mínimo de 1/6, for superior a 1 ano. Outras duas súmulas importantes, no 711 do STF, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Lembra desse viés. De antemão, no concurso de crimes, o qual percebe que devemos olhar isoladamente para verificar a contagem do prazo prescricional regido no artigo 119 do Código Penal. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre as penas de cada um
isoladamente. Entretanto, senhores, aqui chegamos à conclusão do nosso assunto, a nossa mini pílula do direito. Recebe aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Bom te ver por aqui, família. Não se esqueça, se inscreva no canal. Bem-vindos, bem-vindas à Escola de Direito. Bom te ver por aqui. Meu enorme abraço para todos.